Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lei de Acesso à Informação. Bom, nessa aula nós vamos tratar do capítulo 3, que fala sobre o procedimento de acesso à informação, e a seção 1 fala sobre o pedido de acesso. Então o artigo 10, ele trata da seguinte maneira, olha só, acompanhe comigo. Ele traz assim, qualquer interessado, ou seja, qualquer pessoa, poderá apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei. Os órgãos e entidades são os órgãos do poder público, poder executivo, legislativo e judiciário, da administração pública direta e também, claro, da administração pública indireta, as fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e as entidades privadas sem fins lucrativos, ok? Por qualquer meio legítimo, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos. Deixar isso bem claro para você. Então, eles podem apresentar pedido de acesso por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Ok? Então, você vai solicitar uma informação se for necessária essa solicitação, esse requerimento. Então, você tem que se identificar e tem que especificar a informação que você deseja. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Coisas, por exemplo, que fogem da identificação e acabam inviabilizando. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor, esse camaradinho aqui, que é o cidadão, usuário do serviço público, ele vai solicitar uma informação. E aí ele vai ter que, como eu te falei, se identificar, vai ter que especificar a informação que ele deseja, tudo bem? E ele, na verdade, essa identificação que ele vai passar tem que ser uma identificação plausível, uma qualificação. Nome completo, endereço, data de nascimento, local de nascimento, essas coisas. Até aí tudo bem. Não pode ser uma coisa que inviabilize o processo de conseguir a determinada informação que ele deseja, tudo bem? Tem que estar dentro dos parâmetros básicos aí de identificação. Bom, os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar, olha só, alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet, ou seja, os seus sites. E são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Isso é muito interessante a gente observar. Pessoal, deixa eu só pegar aqui e trocar a cor para você visualizar isso aqui melhor. O que acontece é o seguinte, ó. O interessado na informação, ele tem que se identificar, como a gente já percebeu, identificação. Ele tem que especificar a informação que ele deseja, tudo bem? Mas ele não precisa dar um motivo, ele, na verdade, não precisa se justificar, informar o porquê porque querer aquela informação de interesse público, tudo bem? E ainda por cima, a Lei 12.527 deixou bem claro que são vedadas, proibidas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação. Isso significa dizer o seguinte, que a administração pública, o órgão, seja ele qual for, não pode exigir do interessado, do requerente, um motivo e também não pode negar o acesso por falta de motivo. Tudo bem? Indeferir o pedido de acesso à informação por falta de pedido, de forma alguma. Justamente por quê? Porque o parágrafo 3º aqui, ele está vedando qualquer tipo de exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação. Ok? Então, não pode exigir. Ao contrário, na verdade, a administração pública, quando ela nega a informação, ela que tem que repassar para o cidadão, para o interessado, o porquê daquela negação, ou seja, dá um motivo, dá uma razão pelo fato da recusa do acesso à informação, ok? Vamos lá, artigo 11. O órgão ou entidade deverá autorizar, olha só, ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Então é bem simples, gente, ó, se a informação ela está disponível, logo
o acesso é imediato, tá certo? Ou seja, o órgão público, a administração pública, o servidor público, ele não pode fazer onda com a cara do cidadão, né, do contribuinte que paga seus impostos. Simplesmente tem que repassar a informação necessária, que é um direito nosso, tá? Agora, nem sempre a informação estará disponível a todo momento. Nesses casos, quando a informação não está disponível, o parágrafo 1º do artigo 11 ele traz um conceito, uma definição do que deve acontecer. Olha só, não sendo possível, tá bom? Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput, ou seja, na cabeça do artigo, o órgão ou entidade que recebeu o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, fazer o quê? Então são 3 possibilidades que tem: comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Então imagina que na data de hoje eu solicito aí uma informação para a administração pública e ela tem 20 dias, tá bom? Para me dar um respaldo, uma resposta, tá? Me informar quando que eu vou ter acesso àquela informação, que data, que local e qual vai ser o modo, tudo bem? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial de acesso pretendido. Então aqui nós vamos ter o que, na verdade, né, pessoal? Nós vamos ter o acesso negado. Então logo a administração pública negará o acesso dessa maneira, dessa forma. Agora, toda vez que a administração pública, o órgão, seja ele qual for, volto a repetir, acabe negando o acesso à informação, eu e você passamos a ter o direito de uma certidão de negativa, uma certidão que vai constar o inteiro teor da decisão de negativa do acesso à informação, tudo bem? E também comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. Então veja, é uma terceira possibilidade, tá? Então, vamos lá. Se não souber, não tiver a informação, vai informar, ó, nós não possuímos a informação. Tá? Qual o prazo para dar uma resposta para o cidadão? Não pode ser superior a 20 dias, ok? E aí, comunica que não possui informação. Se souber quem tem essa informação, repassa para o cidadão, ou seja, quem a detém, ou ainda pode remeter um requerimento a esse órgão ou entidade para que esse órgão ou entidade repasse a informação para o cidadão. E aí vai cientificar o cidadão do procedimento aí que foi utilizado pelo órgão, pela entidade, tá certo? Então, são 3 possibilidades caso a informação não esteja disponível, dentro desse prazo aí não superior a 20 dias. Bom, o parágrafo 2º diz que o prazo referido no parágrafo 1º poderá ser prorrogado, olha só, por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Então veja que aquele prazo que eu falei para você de 20 dias, que está lá no parágrafo 1º, ele pode ser prorrogado por mais 10, né? Então 20 mais 10 nós podemos ter aqui. Mas veja que precisa ter uma justificativa expressa dessa prorrogação, ok? Bom, o parágrafo 3º diz o seguinte: sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou a entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Ou seja, por exemplo, nós podemos ir até um órgão público, solicitar uma informação e lá ter um terminal, né, para que você consiga essa informação. Ou um livro para você conseguir a informação que você deseja, porque ali vai constar um registro, tudo bem? Um arquivo. Então é possível isso realmente acontecer, tá? Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições
para sua interposição, devendo ainda ser indicada a autoridade competente para sua apreciação. Então eu fui, solicitei uma informação, essa informação é sigilosa, parcialmente sigilosa, ela foi negada. Essa certidão de negativa que eu vou receber, tá, da decisão da negação da informação, ela terá, na verdade, o quê? A possibilidade de recurso. Você pode entrar com recurso, né, recorrer àquilo que foi negado a você, tá bom? E claro, né, a gente vai ver daqui a pouquinho quais são os prazos de recurso que você tem direito. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato caso haja anuência do requerente. Então o requerente ele vai solicitar e a informação será, na verdade, fornecida. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar, tá vendo? Ó? Se for por impresso, né? O lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a informação, a referida informação, o procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Então o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte, né? É que o órgão ele vai informar ao cidadão qual é a maneira que ele vai conseguir aquela determinada informação que ele deseja. Tudo bem? Se o cidadão não tiver meios para realizar isso, aí no caso o órgão, a entidade vai ter que dar um jeito, tá bom? Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Isso aqui é uma informação muito importante, tá? A informação, ela é grátis. Você não paga para obter uma informação. Eu vou até o órgão público, peço uma informação e essa informação é gratuita. Eu até comentei isso para vocês lá no início, né, nas primeiras aulas, quando eu falei a respeito, na verdade, da pessoa conseguir uma determinada informação, né, de forma gratuita, mas ela tem que pagar a reprodução. Lá no princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, lá no artigo 3º da Lei de Acesso à Informação, ok? Bom, mas veja bem, a prestação de serviço, o fornecimento da informação é gratuito. Mas veja que tem exceções aqui, ó, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente, olha só que importante, tá? Exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Bom, pessoal, veja bem, isso aqui pode ser uma ideia de uma cópia, tá? Então, por exemplo, eu fui lá no órgão público, pedi uma determinada informação, tive vista dos autos, consegui analisar os autos, por exemplo, de um processo, né, do documento, mas eu quero uma cópia. Aí o órgão ele pode cobrar essa cópia, que é para ressarcimento do erário. Aliás, a cobrança é exclusiva para devolver ao cofre público o custo que a administração pública teve no caso aí, tá? Agora veja que o parágrafo único diz assim, ó, estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Então aqui a pessoa vai fazer uma declaração, né? Uma declaração de pobreza, um atestado, né, de pobreza, dizendo que ela não tem a condição necessária e aquele valor que ela vai pagar para a taxa, para a reprodução do documento, né, da informação, vai prejudicar o seu sustento e o sustento da família. Então, consequentemente, essa pessoa estará isenta, inclusive, de arcar com essa despesa de reprodução de documentos. Tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, tá bom? Com certificação de que esta confere com o original. Existem muitos documentos que são recolhidos a arquivo público
e por muitas vezes eles são muito frágeis, né? Imagina que esse documento aqui é um documento frágil, tá certo? Logo, a administração pública, ela não vai te dar o original, tá? Na mão, que pode até esfarelar na sua mão, ok? Então pode prejudicar a integridade do documento. Então o órgão faz o quê? Ele concede para você uma cópia, né, do documento, tá? Ele tem que conferir, obviamente, com o original, ok? Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que as suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original, ok? E o artigo 14 diz que é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Então veja, quando o acesso à informação é negado, você tem o direito de obter uma certidão informando o porquê da negação. Lembrando que você também vai ter direito a recurso, tá? Então, eu não concordo com essa negação, então você pode recorrer dessa informação. Logo, essa certidão vai constar essas informações também, né? Quanto tempo você tem aí para recurso, para quem você pode recorrer e os outros trâmites legais, tá certo? Bom, em falar em recurso, né? Vamos falar sobre o recurso agora na seção 2. Qual o prazo que você tem para recurso? Artigo 15 diz que, no caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões de negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão. Olha só, gente, você precisa guardar esse prazo, hein? No prazo de 10 dias a contar da decisão. Então, eu fui lá, solicitei a informação foi negada, eu tenho 10 dias para entrar com recurso. Tá? Tomo ciência daquilo, tenho 10 dias para entrar com recurso. Para quem que eu vou entrar com recurso? Eu vou entrar com recurso para a autoridade hierarquicamente superior àquela que negou o acesso à informação. Tá? E essa autoridade superior terá 5 dias para se manifestar. Como você pode ver aqui, ó, o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior, a que exarou a decisão impugnada, tudo bem? Que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Esse é o prazo para a manifestação da autoridade hierarquicamente superior, aquela que negou acesso à informação, ok? Bom, aí o artigo 16 vai falar que negado o acesso à informação pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias. Se o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado, a decisão negativa de acesso à informação total ou parcialmente sigilosa não indicar autoridade classificadora, tudo bem, ou hierarquicamente superior, e os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido obedecidos, né, observados, e estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na lei, tá certo? Bom, pessoal, e o parágrafo 1º diz que o recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetida à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Ou seja, primeiro tem que passar por uma autoridade superior para depois ir para a Controladoria Geral da União, tá? Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. E o parágrafo 3º diz que, negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Olha só que interessante, então. Veja bem. São 3 aqui recursos, vamos pensar, né? Você solicitou a informação, foi negada, então você vai pedir para a autoridade superior, tudo bem? Depois você ainda pode pedir recurso para a CGU, tá? E por fim você ainda pode pedir recurso para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, tá bom? Então são recursos aí que você pode
obter perante a administração pública. Então, primeiro, autoridade superior, CGU e comissão mista de reavaliação. Claro que eu estou trazendo informação para você dessa forma, né, esse conceito, essa definição, obviamente, se for uma informação do âmbito federal, tá, da União. Vamos lá. No caso de, artigo 17, no caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente, olha só, recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da comissão mista de reavaliação de informações previstas no artigo 35 e do disposto do artigo 16. O recurso previsto deste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Ou seja, pessoal, o que significa aqui o parágrafo 1º? Que para você entrar com recurso diretamente ao ministro, primeiro tem que ter passado por uma autoridade hierarquicamente superior, ok? Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à comissão mista de reavaliação de informações prevista no artigo 37, tá? Então, caso seja indeferido o recurso e é informação de secreta ou ultrasecreta, aí cabe recurso à comissão, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver, né, obviamente, o que é essa comissão mista de reavaliação de informações. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurados ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido, ok? O artigo 19 foi vetado, assim como o parágrafo 1º, e o parágrafo 2º do artigo 19, né, que foi vetado, diz assim: os órgãos do Poder Judiciário e o Ministério Público informarão ao CNJ e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso à informação de interesse público. E o artigo 20 diz que aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 9.784 de 99, ao procedimento de que trata este capítulo, ou seja, procedimento voltado a quê? A recurso, tá ok? Bom, pessoal, então com isso, né, com o artigo 20 aí, eu finalizo esse capítulo aí que nós tivemos, tá bom? Um capítulo muito importante, por sinal, para sua prova de concurso, porque é algo bastante, na verdade, enfatizado pelas bancas examinadoras de concurso, tá bom? Eu fico por aqui, aguardando você, obviamente, numa próxima oportunidade. Até lá!